voltamos com o CBN Campinas, agradecendo a tua opinião, mandando seu bom dia no WhatsApp da CBN Campinas. Também a Rosa Marcondes faz o seu agrado aqui, mandando seu recado também de bom dia nesse comecinho do programa. Mas tem também o pessoal falando da gasolina, né? O Cristiano, por exemplo, acha que no início de férias escolar, posto de combustível não vai baixar o combustível, não. Já o Arnaldo, também de Campinas, afirma pra gente que os preços ainda estão no antigo. Vamos lá, Arnaldo, também Cristiano e toda a audiência aqui do CBN Campinas. Vamos com o Guilherme Pierangeli, trouxe pra gente exatamente esse destaque. E aí, Guilherme, o preço com agora essa mudança no ICMS já caiu aqui em Campinas? Muito bom dia. Bom dia, Paradela, bom dia a todos que nos acompanham. Baixou, porém, não o esperado, não o valor anunciado, né, pelas autoridades. O governador Rodrigo Garcia ontem anunciou essa redução do ICMS aqui no estado de São Paulo de 25% para 18%, né, a incidência sobre o preço da gasolina nas distribuidoras, seguindo a lei sancionada, a lei federal sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas o que a gente observa na prática é uma queda de 20, 25 centavos nos postos aqui de Campinas. O governador chegou a falar em quedas próximas a 50 centavos. Nesse posto que eu estou, por exemplo, a gasolina chegou na semana passada, após o último aumento anunciado pela Petrobras, a R$ 6,75, agora está R$ 6,49. Eu rodei por alguns postos aqui da região central e vi preços entre R$ 6,44 e R$ 6,99. R$ 6,99 tem posto que não baixou o preço ainda após o último aumento dos combustíveis aqui no Brasil, mesmo com essa questão da redução do ICMS. São Paulo foi o primeiro estado a adotar essa medida, né, de redução da alíquota do ICMS sobre a gasolina, e segundo o secretário de Estado da Fazenda, Felipe Salto, a perda de arrecadação chega a 4 bilhões e 400 milhões de reais ao ano. Lembrando que o ICMS é uma parte do valor total da gasolina. A formação do preço do combustível é composta pelo preço exercido pela Petrobras nas refinarias, mais tributos federais, né, PIS, PASEP, COFINS e CID, além do estadual, o ICMS, além do custo de distribuição, revenda, né, a parte da distribuidora, a parte dos postos. Bom, e os consumidores estão satisfeitos, né, com essa redução ou esperam uma redução ainda maior, esperam que o preço caia mais nas próximas semanas? Eu ouvi alguns, vamos ver o que eles disseram. Então, Guilherme, você costuma abastecer com gasolina? Você acha que o preço caiu nas últimas semanas? O que você tem visto? Gasolina, sempre gasolina. E sim. Eu percebi que o preço ele caiu, né? Mas assim, não chegou a 50 centavos, né? A percepção que eu tinha. Tava quase 7, a gente está encontrando aí na faixa agora de 6,49, 6,69. Não é o suficiente para o nosso bolso. Acaba que quando você tem que, principalmente quem trabalha com carro, né? Acaba que pesa no orçamento. Você espera que caia ainda mais com essa questão do ICMS ou não tem tanta esperança? Cara, eu tava lendo a matéria hoje e eu vi que vão ser reduzidas a 18%, né, para todos os impostos. Espero que seja o suficiente, né? Não cheguei a fazer o cálculo de quanto isso pode cair. Isso vai acabar que, por exemplo, isso vai depender muito dos postos de gasolina, também das distribuidoras, né, que entregam para os postos. Então, se tudo for pensado no cliente, eu espero que abaixe sim. Senão, vai acabar que vai ficar do mesmo jeito. Tá certo, então, muito obrigado. Paradela, eu volto com você. Ok, muito obrigado, Guilherme Pierangeli. E o presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, Emílio Martins, explicou em entrevista à CBN Campinas que a redução no preço da gasolina nos postos deverá ocorrer de fato a partir do momento em que as distribuidoras venderem, né, a gasolina aos postos já com esse imposto reduzido. E ele explica ainda que essa redução do ICMS vai ocorrer somente na gasolina, não impactando o diesel e o etanol. Nós não compramos combustíveis da refinaria, nós compramos combustíveis da distribuidora. São elas que têm que nos repassar essa redução de impostos. Somado a essa redução, aí vem o ICMS, o que o governador fez e gerou uma queda um pouco superior a 42 centavos.
É isso que vai impactar no preço da gasolina. E estamos aguardando. Eu acredito que até o final da semana, tudo isso aí já vai estar na boca. No etanol e no diesel, não houve necessidade de adequações, porque o ICMS em São Paulo já é inferior a 18%. Tá aí, então, essa fala do presidente da Recap, Emílio Martins. Nós estamos em contato, neste momento, com o economista Fabrício Pessato. A gente agradece aqui esse contato, essa gentileza de poder atender a CBN Campinas. Fabrício, muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN Campinas. Fabrício, a gente tem essa expectativa de uma queda nesse preço do combustível, especificamente, né, uma coisa específica para a gasolina. E aí a gente vê, porque quando a gente fala de combustível, ele é uma base que leva a outros ciclos, né, inflacionários. Quando a gente tem uma queda no ICMS, podendo atingir aí a gasolina e devendo atingir agora a gasolina, a gente pode ter aí esse ciclo inflacionário, uma diminuição de preços em outras cadeias? Ou isso dependeria muito, na verdade, de uma mudança no diesel? O diesel ele tem um impacto significativo sobre toda a cadeia de produção e distribuição de todos os produtos, né? Então, qualquer coisa que chega até nós passa pelo preço do diesel, porque tudo é distribuído por meio rodoviário, pelos caminhões, e o preço do diesel, ele, sem dúvida, ele vai impactar no custo de tudo que chega até nós. Nos componentes de preços do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o indicador oficial de inflação do IBGE, você tem lá um item específico que é transportes, e dentro dos transportes você tem a gasolina, etanol e diesel, né? Então você tem um componente específico, e aí dentro do estado de São Paulo você vai ter um impacto de possivelmente uma redução desse custo inflacionário. Porém, se você pegar toda a cesta e todos os demais custos, eu estimo que o impacto não será tão significativo assim no índice de preços. Mas, sem dúvida, alivia o bolso do consumidor. E a gente tem outro problema, né, professor? Ok, ICMS cai exatamente na gasolina, mas a gente vai ver no mercado internacional de que o derivado de petróleo, o próprio petróleo, tem subido e atingindo níveis recordes, né? Então, é aquela coisa, é meio que enxugar o gelo nesse momento. Dá uma queda, mas o preço do barril sobe e aí praticamente mascara essa queda, né? Então, Paradella, quando essa política de preços foi instituída lá em outubro de 2016 pelo então presidente Michel Temer, só para você ter uma noção de como é que estavam as coisas, né? O preço do barril do petróleo naquela época estava abaixo dos $50 o barril, estava $48 o barril. E a taxa de câmbio, que é outra referência importante para a formação desse preço de paridade de importação, que é a famosa sigla PPI, está todo mundo falando, estava abaixo dos 3,20. Então a gente tinha uma taxa de câmbio de 3,20 e um barril de petróleo abaixo dos $50. Quando a gente teve aquela crise da greve dos caminhoneiros lá em 2018, que gerou aquela celeuma toda, o barril de petróleo estava a $80, e mesmo assim continuou subindo depois, né, principalmente aí nos anos que se seguiram, depois da retomada pós-pandemia, né? Então, no início de maio agora, a gente teve o preço do barril de petróleo batendo $122 o barril, agora caiu um pouco, 112, está 113, e a taxa de câmbio, né, que tinha caído a 4,60, 4,70 agora no início do ano, voltou a subir, está 5,20. Então, há uma defasagem seguida a essa política de preços que foi estabelecida lá em 2016, e não é só a política de preços, né? Porque se você pensar, o Brasil tem o petróleo da camada pré-sal, 176 bilhões de barris de petróleo. O Brasil usa mais ou menos 5 bilhões por ano, ou seja, isso aí asseguraria facilmente uma oferta de petróleo por pelo menos 30 anos, em relativa abundância. O problema é que a gente não tem autossuficiência no refino. De 2016 para cá, foram vendidas as refinarias de petróleo, né, foram privatizadas. Então, o que a gente está vivendo na prática é
uma simulação do que seria uma privatização total da Petrobras. Então, o governo ainda tem pelo menos alguma possibilidade de formar o preço, de estabelecer o preço, porém, como está na mão do setor privado, tanto as refinarias como a BR Distribuidora, que foi privatizada recentemente, então na prática o governo não tem o controle sobre aquilo que seriam os determinantes da formação de preços a partir do refino. E aí você tem outro problema, que o presidente do sindicato que estava há pouco, né, que colocou a matéria no ar, que eles não compram petróleo, não compram os derivados, gasolina, a diesel, das refinarias, eles compram das distribuidoras. Então você tem uma cadeia de produção, né, você tem todos os elos da cadeia de produção até chegar nos postos de combustíveis e, por final, ao consumidor final. Então, quando o governo repassa as refinarias, né, quando privatiza as refinarias e não se constrói nenhuma refinaria, então de 2016 para cá não foi iniciada nenhuma refinaria nova, né, foram apenas concluídas algumas que estavam lá em processo e, mesmo assim, foram recém-finalizadas e privatizadas. Então, o efeito que a gente tem é esse, né? A gente está vendo na prática o que seria uma privatização total da Petrobras. Para você construir uma refinaria nova a partir de agora, você leva entre 5 e 10 anos. Então, no curto prazo não tem o que fazer. Redução do ICMS, coisa importante, e aí você tem uma outra questão importante, que é a famosa reforma tributária, que é a principal reforma que não foi feita em nenhum dos governos que passaram depois da redemocratização, e essa seria a reforma mais importante. A gente está vendo qual é o efeito que tem uma pequena redução do ICMS sobre o preço final. Mas aí você tem uma conjuntura, você tem um conjunto de fatores que são conjunturais e você tem um conjunto de fatores que são estruturais, determinando todo esse impacto do custo do produto ao consumidor final. E, professor Fabrício, o senhor, se tivesse a possibilidade agora, estando lá como no governo federal, o senhor mudaria essa paridade? Porque ela foi instituída lá em 2016, como o senhor mesmo disse, em uma condição muito melhor do que está colocando hoje. Porque se a paridade cai, se o dólar está baixo e o preço do barril cai bastante, é uma grande vantagem. Mas no dia de hoje, nós temos um preço absurdamente alto do barril de petróleo e o nosso dólar praticamente descontrolado, né? O câmbio aqui brasileiro, quando ele cai, dura pouco tempo e já volta para o patamar de 5,20. O senhor mudaria isso ou seria uma sinalização para o mercado complicada? No curto prazo, não há muito o que fazer, porque na prática o governo perdeu o controle sobre a determinação dos preços, pela razão que eu falei. A gente tem petróleo, né? O Brasil exporta petróleo cru, olha isso, né? A gente está exportando petróleo cru, no óleo cru, e está importando os derivados, os refinados, tá? Porque a gente, na prática, a gente perdeu o governo, né? Todo aquele esforço que foi feito desde a época do Getúlio Vargas, passando pelo governo dos militares, tudo aquilo que foi feito durante todos esses 50, 60 anos, para a gente ter autonomia na produção e na capacidade de autossustentação e na oferta de petróleo, foi jogado fora em 5, 6, 8 anos aí, né? Tem 2016 para cá, né? São 6 anos, foi jogado fora. Então, na prática, o governo tem muita pouca ou nenhuma margem de manobra para poder mudar esse preço agora. A não ser que ele, aliado a esse tipo de política de mudança no preço de paridade de importação, ele impusesse outros tipos de medidas, que aí partiria para um controle bem mais estrito. E isso, falar em controle, né, em intervenção no mercado, isso aí soa como uma heresia para o todo-poderoso Deus mercado. Mas no curto prazo, o governo tem pouca ou nenhuma margem para mudar essa política agora, diante de tudo que foi feito nos últimos 6 anos. Professor, economista Fabrício Pessato, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza de atender a CBN Campinas, a gente tentar entender também tudo que vai atingindo o nosso bolso. Muito obrigado, professor Fabrício. Um abraço para a Adela, um abraço aos ouvintes da Rádio CBN Campinas.
Muito obrigado. Conversamos com o professor Fabrício Pessato, economista aqui no CBN Campinas, sobre essa mudança no ICMS no estado de São Paulo, essa expectativa de uma queda, né, nesse preço da gasolina.